Bem-vindos ao nosso audiobook de hoje. Prepare-se para mergulhar na profunda reflexão sobre a graça divina. Audiobook Maravilhosa Graça. Autor Philip Yancey. E aqui no Põe na Sujeira, ó, aqui os lírios ao seu amor aparecem. George Herbert. Capítulo 12. Esquisitices, não. Apenas uma vez me atrevi a pregar um sermão para crianças. Naquele domingo de manhã, levei comigo um saco de compras reveladoramente suspeito e cheiroso, e durante o culto da manhã, convidei todas as crianças da igreja a se juntarem a mim na plataforma, onde gradualmente revelei o conteúdo do saco. Primeiro puxei diversos pacotes de torresmos, naquele tempo o petisco predileto do presidente George Bush, para comermos. Depois, tirei uma cobra de brinquedo e uma grande mosca de borracha, provocando gritos no meu jovem auditório. Em seguida, conchas. Finalmente, para grande deleite das crianças, tirei cautelosamente de dentro do saco uma lagosta viva. Larry, o apelido que demos à lagosta, respondia mexendo as garras de maneira muito ameaçadora. O zelador da igreja e eu trabalhamos horas extras naquele dia, depois que as crianças desceram. Assumi a tarefa de explicar aos pais por que Deus no passado havia condenado todos esses alimentos. As leis levíticas do Antigo Testamento proibiam especificamente cada iguaria que havíamos comido, e os judeus ortodoxos não tocariam em nenhum conteúdo de meu saco de compras. O que Deus tem contra as lagostas? Intitulei o meu sermão. Abrimos a Bíblia juntos em uma fascinante passagem do Novo Testamento, a narrativa da visão do apóstolo Pedro sobre o terraço da casa. Tendo subido ao terraço para orar sozinho, Pedro começou a sentir fome. Sua mente vagueava, e ele entrou em êxtase. Depois disso teve uma visão espantosa. Um grande lençol desceu do céu, cheio de mamíferos, répteis e aves impuros. O texto de Atos 10 não é muito específico, mas podemos encontrar uma boa dica das espécies desses animais em Levítico 11. Porcos, camelôs, coelhos, abutres, corvos, mochos, corujas, cegonhas, morcegos, formigas, besouros, ursos, lagartos, camaleões, doninhas, ratos, cobras. Simão, isso é porcaria. Nem toque. Vá lavar as mãos agora mesmo. Sem dúvida ele deve ter ouvido sua mãe gritar. Por quê? Porque nós somos diferentes, por isso. Nós não comemos porcos. Eles são sujos, impuros. Deus nos disse para nem mesmo tocá-los. Para Pedro, como para qualquer judeu na Palestina, tais alimentos eram mais do que repugnantes. Eles constituíam tabu, eram abomináveis. Servos-on por abominação, Deus dissera. Se no decorrer de um dia Pedro por acaso tocasse na carcaça de um inseto, tinha de tomar banho e lavar suas roupas, permanecendo impuro até a noite, desqualificado para visitar o templo em tal estado. E se acontecesse, digamos, que uma lagartixa ou uma aranha caísse do teto sobre uma panela de barro, ele teria de jogar fora o que houvesse na panela e quebrá-la. Agora esses itens de contrabando estavam descendo em um lençol, com uma voz celestial ordenando: levante-se Pedro, mate e coma. Pedro fez com que Deus se lembrasse de suas próprias regras. Claro que não, Senhor. Ele protestou: nunca comi nada impuro ou duvidoso. A voz respondeu: não chame de impuro nada que Deus tenha purificado. Esta mesma cena se repetiu por 2 vezes mais até que Pedro, abalado em seu coração, desceu as escadas e deu de cara com o próximo susto do dia, um grupo de gentios, impuros que desejava juntar-se ao grupo de discípulos de Jesus. Os cristãos que hoje comem carne de porco, mariscos, ostras e lagostas não captam facilmente o impacto desta cena que aconteceu sobre um telhado há tantos anos. Para sentirmos a força do choque, o paralelo mais próximo que posso imaginar seria se, no meio de uma convenção batista no sul, no estádio do Texas, um bar totalmente equipado descesse de maneira sobrenatural no meio do campo e uma voz trovejante vinda do céu insistisse com os abstêmios: bebam. Posso imaginar a reação: claro que não, Senhor. Somos batistas. Nunca tocamos nessas coisas. Esse era o tipo de convicção que Pedro tinha contra alimentos impuros. O incidente em Atos 10 pode ter expandido a dieta da igreja primitiva, mas não forneceu a resposta para minha pergunta original: o que Deus tem contra as lagostas? Para isso tenho de voltar ao livro de Levítico, onde Deus explica a proibição: eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos porque eu sou santo. A rápida explicação de Deus dá lugar a muitas interpretações, e os mestres há muito debatem os motivos por trás do motivo. Alguns têm destacado os benefícios para a saúde nas leis levíticas. A proibição da carne de porco afastou a ameaça da triquinose.
e a proibição dos mariscos protegia os israelitas dos vírus que às vezes se encontram nas ostras e mexilhões. Outros observam que muitos dos animais proibidos são necrófagos, alimentando-se de carniça. Outros ainda observam que as leis específicas parecem dirigidas contra os costumes dos vizinhos pagãos dos israelitas. Por exemplo, a proibição de cozinhar uma cabra no leite de sua mãe parecia ter sido feita para evitar que os israelitas imitassem um ritual de magia dos cananeus. Todas essas explicações fazem sentido e podem realmente lançar luz sobre a lógica por trás da curiosa lista de Deus. Alguns animais, entretanto, não podem ser explicados. Por que lagostas? E o que dizer dos coelhos que não provocam riscos à saúde e comem capim, e não carniça? E por que camelôs e jumentos, animais onipresentes no trabalho no Oriente Médio, faziam parte da lista? Claramente as leis não tinham nenhuma arbitrariedade nelas. O que Deus tem contra as lagostas? O escritor judeu Herman Vultreis diz que apropriado é a melhor palavra equivalente à palavra hebraica kosher, que orienta os costumes dos judeus até o dia de hoje. Levítico considera alguns animais apropriados ou qualificados e outros inadequados. A antropóloga Mary Douglas vai mais longe, observando que em cada caso Deus proíbe animais que apresentam uma anomalia. Uma vez que peixes devem ter barbatanas e escamas, moluscos e enguias não se qualificam. As aves devem voar, assim as emas e avestruzes não se qualificam. Animais terrestres devem andar com 4 pernas, não rastejar como a cobra. Gado doméstico, ovelhas e cabras ruminam e têm cascos fendidos. Portanto, todos os mamíferos comestíveis deveriam ser assim. O rabino Jacob Neusner faz eco ao seu argumento. Se tivesse de dizer em poucas palavras o que torna uma coisa impura, diria que alguma coisa que, por um motivo ou outro, fosse anormal. Depois de estudar as diversas teorias, cheguei a um princípio abrangente que creio expressa a essência das leis do Antigo Testamento a respeito da impureza, esquisitice. Não. A dieta dos israelitas escrupulosamente excluía qualquer anormalidade ou animais esquisitos, e o mesmo princípio também se aplicava aos animais puros, utilizados no culto. Nenhum devoto podia trazer um cordeiro aleijado ou defeituoso para o templo, pois Deus queria animais sem mácula. De Caim em diante, as pessoas tinham de obedecer às instruções exatas de Deus ou se arriscavam a ter suas ofertas rejeitadas. Deus exigia perfeição, Deus merecia o melhor. Esquisitices não. O Antigo Testamento aplica uma classificação semelhante, muito mais perturbadora, às pessoas. Lembro-me de assistir a um culto em Chicago no qual o pastor Bill Leslie dividiu o santuário de maneira que parecesse o templo em Jerusalém. Os gentios podiam ficar na galeria, chamada de Pátio dos Gentios, mas eram excluídos do santuário principal. As mulheres judias podiam entrar no santuário, mas ficavam apenas na região destinada a elas. Os leigos judeus tinham uma área espaçosa à frente, mas não podiam aproximar-se da plataforma, reservada apenas para os sacerdotes. A parte de trás da plataforma, onde ficava o altar, Bill designava como Santíssimo Lugar. Imaginem uma cortina com 1 polegada de espessura neste lugar, ele disse. Apenas um sacerdote entrava ali uma vez por ano, no dia santo do Yom Kippur, e ele tinha de usar uma corda amarrada ao tornozelo. Se fizesse alguma coisa errada e morresse lá dentro, os outros sacerdotes teriam de puxá-lo pela corda. Eles não se atreviam a entrar no Santíssimo Lugar, onde Deus habitava. Ninguém, nem mesmo a pessoa mais piedosa, pensaria em adentrar o Santíssimo Lugar, pois a penalidade de morte era certa. A própria arquitetura lembrava aos israelitas que Deus era separado. Era santo. Considere o paralelo moderno de uma pessoa que queira enviar uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos. Qualquer cidadão pode escrever ao presidente, enviar um telegrama ou um e-mail. Mas se tal pessoa viajasse até a Casa Branca, não esperaria obter uma audiência com o presidente. Embora pudesse falar com um secretário, ou até mesmo tivesse a ajuda de um senador, talvez conseguisse apenas marcar uma reunião com um funcionário do gabinete. Nenhum cidadão comum pode entrar no escritório oval e apresentar um pedido ao presidente. O governo tem uma hierarquia, separando seus funcionários mais altos de acordo com um protocolo restrito. Semelhantemente, no Antigo Testamento, uma escada hierárquica separava o povo de Deus, fundamentada não no prestígio, mas na pureza ou santidade. Uma coisa é chamar os animais de impuros e outra, muito diferente, é chamar as pessoas de impuras, mas as leis do Antigo Testamento não recuaram desse passo. Nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado,
nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impingens, ou testículos esmagados. Em suma, aqueles com corpos danificados ou linhagem familiar prejudicada, bastardos, não se qualificavam. Esquisitices não. Mulheres menstruadas, homens que recentemente tivessem tido emissão noturna, mulheres que tivessem parido, pessoas com enfermidades da pele ou feridas supuradas, alguém que tivesse tocado em cadáver, todos esses eram declarados cerimonialmente impuros. Nesta época de politicamente correto, tal classificação espalhafatosa de indivíduos baseada no gênero, raça e até mesmo na saúde física, parece quase inconcebível, mas esse era o ambiente que definia o judaísmo. Todos os dias os homens judeus começavam suas orações matinais dando graças a Deus que não me fez gentil, que não me fez escravo, que não me fez mulher. O texto de Atos 10 mostra claramente os resultados de tal atitude, a lógica mortal dos políticos da pureza, como o teólogo croata Miroslav Volf a descreve. Quando Pedro, sob coação, finalmente concordou em visitar a casa do centurião romano, apresentou-se dizendo: "Vocês sabem muito bem que é contra nossa lei que um judeu se associe com um gentil ou visite." Ele fez tal concessão apenas depois de ser derrotado por Deus na discussão do terraço. Pedro continuou: "Mas Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem de impuro." Uma revolução de graça estava a caminho, do tipo que Pedro dificilmente poderia compreender. Antes de escrever o Jesus que eu nunca conheci, passei vários meses pesquisando os antecedentes da vida do Senhor. Aprendi a apreciar o mundo ordeiro do judaísmo do primeiro século. Admito que a classificação das pessoas amargurou minha sensibilidade americana, parecia um padrão formal de não graça, um sistema religioso de castas, mas pelo menos os judeus haviam descoberto um lugar para cada grupo, como as mulheres, os estrangeiros, os escravos e os pobres. Outras sociedades os tratavam de maneira pior. Jesus apareceu na Terra exatamente quando a Palestina estava experimentando um reavivamento religioso. Os fariseus, por exemplo, ditavam regras precisas para a manutenção da pureza. Nunca entrar na casa de um gentil, nunca jantar com pecadores, não trabalhar aos sábados, lavar as mãos 7 vezes antes de comer. Assim, quando espalharam-se rumores de que Jesus podia ser o Messias há muito esperado, os judeus piedosos ficaram mais escandalizados do que galvanizados. Ele não tinha tocado em pessoas impuras, tais como aqueles leprosos? Não tinha permitido que uma mulher de má reputação lavasse seus pés e os enxugasse com os cabelos? Ele jantava com cobradores de impostos, um deles até fazia parte do seu círculo mais íntimo de discípulos, e era notoriamente frouxo com as regras da purificação ritual e a guarda do sábado. Além disso, Jesus deliberadamente entrava em território gentil e se envolvia com gentios. Ele elogiou um centurião romano por ter mais fé do que qualquer um em Israel e se ofereceu para entrar na casa do centurião para curar seu servo. Ele curou um samaritano mestiço da lepra e teve uma longa conversa com uma mulher samaritana, para a consternação dos discípulos que sabiam que os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Essa mulher, rejeitada pelos judeus por causa de sua raça, rejeitada pelos vizinhos por causa de seus muitos casamentos, veio a ser a primeira missionária, designada por Jesus e a primeira pessoa a quem ele francamente revelou sua identidade como Messias. A partir de então, Jesus culminou seu período no mundo dando aos seus discípulos a grande comissão, uma ordem de levar o evangelho aos gentios impuros, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A aproximação de Jesus das pessoas impuras consternava seus compatriotas e finalmente ajudou a crucificá-lo. Em essência, Jesus cancelou o grande princípio do Antigo Testamento esquisitices, não substituindo-o por uma nova regra da graça. Todos nós somos esquisitos, mas Deus nos ama mesmo assim. Os evangelhos registram apenas uma ocasião em que Jesus fora obrigado a recorrer à violência, na purificação do templo. Brandindo um chicote de couro, ele derrubou as mesas e as bancas e expulsou os mercadores que se haviam estabelecido ali. Como já disse, a própria arquitetura do templo expressava a hierarquia entre os judeus. Os gentios podiam entrar apenas no pátio externo. Jesus não gostou de que os comerciantes houvessem transformado a área dos gentios em um bazar oriental cheio de sons de animais mugindo e vendedores anunciando preços, uma atmosfera que dificilmente conduzia à adoração. Marcos registra que depois de Jesus haver purificado o templo, os sumos sacerdotes e mestres da lei buscavam ocasião para matá-lo. No sentido real, Jesus selou o seu destino com sua insistência irada no direito dos gentios de se aproximar de Deus. Degrau por degrau, Jesus desmantelou a escada da hierarquia que marcava a aproximação de Deus.
convidou pessoas defeituosas, pecadores, estrangeiros e gentios, os impuros, para a mesa do banquete divino. Isaías não tinha profetizado a respeito de um grande banquete ao qual todas as nações seriam convidadas? Através dos séculos, a visão exaltada de Isaías havia se anuviado de tal maneira que alguns grupos restringiam a lista de convidados aos judeus que não fossem fisicamente defeituosos. Em contraste direto, a versão de Jesus do grande banquete apresenta o anfitrião enviando mensageiros às ruas e caminhos para convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. A história mais memorável de Jesus, a do filho pródigo, termina igualmente com uma cena de banquete, apresentando como herói um pobre coitado que manchou a reputação da família. O ponto que Jesus queria destacar é o seguinte: aqueles que são julgados indesejáveis por todos são infinitamente desejáveis para Deus, e há uma grande festa quando um deles se volta para Deus. Todos nós somos esquisitos, mas Deus nos ama mesmo assim. Outra parábola famosa, a do bom samaritano, zombou de seu auditório original apresentando dois religiosos profissionais que se desviaram da vítima do assalto, não se arriscando a contaminar-se com um aparente defunto. Jesus fez de herói nesta história um samaritano desprezado, uma escolha tão surpreendente para o auditório como se, nos dias atuais, um rabino contasse uma história glorificando um ativista da OLP. Em seus contatos sociais, Jesus acabou também com as categorias judias de puros e impuros. O texto de Lucas 8, por exemplo, registra 3 incidentes em rápida sucessão que juntos devem ter confirmado as ideias erradas que os fariseus tinham a respeito de Jesus. Primeiro, Jesus navegou para uma região habitada por gentios, curou um louco nu e designou-o como missionário em sua cidade natal. Depois, Jesus foi tocado por uma mulher com hemorragia há 12 anos, um problema feminino que a desqualificava aos cultos e, sem dúvida nenhuma, provocava-lhe muita vergonha. Os fariseus ensinavam que essas enfermidades aconteciam por causa de um pecado pessoal. Jesus os contradisse diretamente. Dali, Jesus seguiu para a casa de um chefe de sinagoga cuja filha havia acabado de morrer. Já impuro por causa do louco gentio e da mulher hemorrágica, Jesus entrou no quarto e tocou no cadáver. As leis levíticas advertiam contra o contágio. Contatos com doentes, gentios, cadáveres, certos tipos de animais ou até mesmo mofo e bolor podiam contaminar uma pessoa. Jesus inverteu o processo. Em vez de ficar contaminado, tornou a outra pessoa sadia. O louco não contaminou Jesus, foi curado. A pobre mulher com fluxo de sangue não envergonhou Jesus nem o tornou impuro, ela se afastou sadia. A menina morta de 12 anos de idade não contaminou Jesus, foi ressuscitada. Vejo no método de Jesus um cumprimento, e não uma abolição das leis do Antigo Testamento. Deus tinha santificado a criação separando o sagrado do profano, o puro do impuro. Jesus não cancelou o princípio santificador, antes, mudou sua fonte. Nós mesmos podemos ser agentes da santidade de Deus, pois Ele habita em nós. No meio de um mundo impuro podemos passear como Jesus, buscando meios de ser uma fonte de santidade. Os doentes e os aleijados para nós não são avisos vermelhos de contaminação, mas receptores em potencial da misericórdia divina. Somos chamados para estender essa misericórdia, para ser transmissores da graça e não para evitar o contágio. Assim como Jesus, podemos ajudar o impuro a se tornar limpo. Levou algum tempo para a igreja ajustar-se a essa mudança dramática. Pedro precisou da visão no terraço. Semelhantemente, a igreja precisou de um incentivo sobrenatural para levar o evangelho aos gentios. O Espírito Santo estava contente em atuar, enviando Felipe primeiro a Samaria e depois levando-o para a estrada no deserto, onde encontrou um estrangeiro, um homem negro, alguém que era considerado impuro segundo as regras do Antigo Testamento. Como eunuco, ele tinha os testículos danificados. Pouco tempo depois, Felipe batizou o primeiro missionário para a África. O apóstolo Paulo, inicialmente uma das criaturas mais resistentes à mudança, um fariseu dos fariseus, que diariamente agradecia a Deus por não ser gentil, escravo, nem mulher, acabou escrevendo estas palavras revolucionárias: desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A morte de Jesus, ele disse, derrubou as barreiras do templo, desmantelou os muros divisórios da hostilidade que haviam separado as categorias de pessoas. A graça encontrou um caminho. Nos dias de hoje, quando o tribalismo espalha massacres na África, quando as nações redesenham fronteiras baseadas em antecedentes étnicos, quando o racismo nos Estados Unidos zomba dos grandes ideais de nossa nação, quando as minorias e grupos separatistas maquinam pelos seus direitos, não conheço mensagem mais poderosa do Evangelho do que esta, a mensagem que matou Jesus.
Os muros que nos separavam uns dos outros e de Deus foram demolidos. Somos todos esquisitões, mas Deus nos ama mesmo assim. Passaram-se quase 20 séculos desde que Deus iluminou o apóstolo Pedro em um terraço. Nesse período de tempo, muitas circunstâncias mudaram. Ninguém mais está preocupado em desjudaizar a igreja. Mas o movimento que Jesus introduziu tem consequências importantes para cada cristão. A revolução da graça de Jesus afeta-me profundamente pelo menos de duas formas. Primeiro, ela afeta o meu acesso a Deus. No mesmo culto em que Bill Leslie dividiu o santuário nas proporções aproximadas do templo judeu, membros da congregação apresentaram uma peça. Diversos requerentes se aproximaram da plataforma para transmitir uma mensagem ao sacerdote, com as mulheres, naturalmente, dependendo de seus representantes masculinos. Alguns trouxeram sacrifícios para o sacerdote apresentar a Deus. Outros fizeram pedidos específicos. O Senhor poderia falar com Deus a respeito do meu problema? Eles perguntavam. Toda vez que o sacerdote subia à plataforma, passava por um ritual prescrito e submetia o pedido a Deus dentro do Santíssimo Lugar. Subitamente, no meio dessa cerimônia, uma jovem mulher veio correndo pelo corredor, ignorando os limites estabelecidos para o seu gênero, com uma Bíblia aberta no livro de Hebreus. Olhem, cada um de nós pode falar com Deus diretamente, ela proclamou. Ouçam isto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. E aqui novamente, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegemo-nos com verdadeiro coração. Qualquer um de nós pode entrar no Santíssimo Lugar. Ela disse antes de sair do recinto. Qualquer um de nós pode ir diretamente a Deus. Em seu sermão, o pastor falou da notável mudança de poder aproximar-se de Deus. Você apenas precisa ler o livro de Levítico e então o de Atos para sentir a mudança sísmica. Enquanto os crentes do Antigo Testamento se purificavam antes de entrar no templo e apresentavam suas ofertas a Deus por meio de um sacerdote, em Atos os discípulos de Deus, bons judeus, a maioria deles, estavam reunindo-se em casas particulares e dirigindo-se a Deus com o termo informal Abba. Era um termo afetivo usado em família, como papai, e antes de Jesus ninguém pensaria em aplicar essa palavra a Yahvé, o soberano Senhor do universo. Depois dele, tornou-se a palavra padrão utilizada pelos cristãos primitivos para dirigir-se a Deus em oração. Antes, tracei um paralelo com um visitante na Casa Branca. Nenhum visitante, eu disse, poderia esperar adentrar o escritório oval para ver o presidente sem hora marcada. Há exceções. Durante a administração de John F. Kennedy, os fotógrafos às vezes captavam cenas encantadoras. Sentados junto à mesa presidencial em ternos de cor cinza, os membros do gabinete debatiam questões de consequências mundiais, tais como a crise de mísseis cubanos. Enquanto isso, uma criança de 2 anos de idade, John, subia sobre a imensa mesa presidencial, ignorando o protocolo da Casa Branca e os importantes assuntos de Estado. John estava simplesmente visitando seu papai e às vezes, para deleite deste, invadia o escritório oval sem bater a porta. Esse é o tipo de acessibilidade chocante transmitida pela palavra de Jesus, Abba. Deus pode ser o soberano Senhor do universo, mas por meio de seu Filho, tornou-se tão acessível quanto qualquer pai humano coruja. Em Romanos 8, Paulo traz a imagem da intimidade ainda mais perto. O Espírito de Deus vive dentro de nós, ele diz, e quando não sabemos como que devemos orar, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não precisamos aproximar-nos de Deus por meio de uma escada hierárquica, ansiosos a respeito de questões de pureza. Se o reino de Deus tivesse uma advertência, esquisitices, nenhum de nós poderia entrar. Jesus veio para demonstrar que um Deus perfeito e santo dá boas-vindas aos pedidos de ajuda de uma viúva com 2 óbolos, de um centurião romano, de um miserável publicano e de um ladrão na cruz. Temos apenas de chamar Abba, ou, falhando nisso, simplesmente gemer. Deus se aproximou de nós desse jeito. A segunda maneira pela qual a revolução de Jesus me afeta centraliza-se em como devemos olhar para as pessoas diferentes. O exemplo de Jesus me convence hoje porque sinto uma guinada sutil na direção inversa. Conforme a sociedade se desenvolve e a imoralidade aumenta, ouço alguns cristãos clamando que precisamos demonstrar menos misericórdia e mais moralidade. Clamores que retrocedem ao estilo do Antigo Testamento. Uma frase utilizada por Pedro e Paulo tornou-se uma de minhas imagens preferidas no Novo Testamento.
Temos de administrar, ou ser dispenseiros da graça de Deus, dizem os 2 apóstolos. A imagem traz à mente um dos antiquados vaporizadores que as mulheres usavam antes de se aperfeiçoar a tecnologia dos sprays. Apertava-se uma bomba de borracha e gotículas de perfume saíam dos buraquinhos na outra ponta. Algumas gotas bastavam para o corpo inteiro, alguns poucos apertões bastavam para mudar a atmosfera de um quarto. Creio que é assim que a graça deve operar. Ela não converte o mundo inteiro ou toda uma sociedade, mas enriquece a atmosfera. Agora receio que a imagem prevalecente dos cristãos tenha mudado de um vaporizador de perfume para diferentes aparelhos de sprays, o tipo utilizado para exterminar insetos. Ali está uma barata. Bombeia, spray, bombeia, spray. Olha ali um foco do mal. Bombeia, spray, bombeia, spray. Alguns cristãos que conheço assumiram a tarefa de dedetizadores morais para a sociedade infestada pelo mal que os rodeia. Sinto profunda preocupação com a nossa sociedade. Estou tocado, entretanto, pelo poder alternativo da misericórdia demonstrada por Jesus, que veio para os doentes e não para os sãos, para os pecadores e não para os justos. Jesus nunca aprovou o mal, mas estava pronto a perdoá-lo. De alguma forma, ele ganhou a reputação de ser amigo dos pecadores, uma reputação que seus discípulos correm o risco de perder. Como diz Dorothy Day, eu realmente só amo a Deus na proporção em que amo a pessoa que menos amo. São questões difíceis, eu confesso, e por causa disso elas merecem um capítulo próprio. Esperamos que este capítulo de Maravilhosa Graça tenha tocado o seu coração, inspirando-o a buscar mais. Se gostou do que ouviu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo edificante. E lembre-se, o livro completo está disponível para compra no link abaixo.